Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou estar falando sobre a conclusão aí da minha história que eu publiquei aqui no Wattpad. O Eu Inimigo, finalmente ele tá publicado, ele tá finalizado, né? Já queria dizer, né, que aqui tá como ficção adulta porque não é que tenha conteúdo adulto, mas é que tem uma psicologia ali, né, que envolve toda a história ali do protagonista, né, do personagem onde acontece tudo em torno dele, que é o Daniel Moura, né? São personagens fictícios, locais fictícios, né? Mas assim, a história ela vai ter 9 capítulos, né? Então toda sexta-feira aí, até o dia 27 de novembro de 2025, vai ser lançado todos os episódios, né? Todos os capítulos às 18 horas, tá? Então, por enquanto, tem aí o capítulo 1 e o capítulo 2 disponível, né? Então, na data de hoje, dia 21 de novembro de 2025, vai sair aí o capítulo 3. Mas é uma história onde eu tentei passar de uma forma mais real possível, né? Como se essa situação, como se esse caso fosse um caso real, mas é uma ficção. E é uma história que lida um pouco aí com o interior. Aqui no caso, o Daniel, né? Ele é um personagem homem, né? Ele não é um. Ele não. O que passa dentro dele poderia estar passando dentro de uma mulher também. Então não é que seja um conteúdo só para homens ou só para mulheres, tá? Porque o conteúdo em si ele fala, né, sobre um conflito interno em uma pessoa. E que também decisões trazem consequências. E então isso é o que trata dentro dessa história. Quem me acompanhou aí no desenvolvimento da história sabe aí já algumas coisas, né? Sobre os personagens, tá, pessoal? Eu não deixei tudo tão explícito aqui, então quem quer conhecer um pouco mais dos personagens, eu convido a assistir os demais vídeos dessa série aqui, de Criando um Romance. Então lá eu falo um pouco mais sobre os personagens, tá? Mas eu usei toda aquela estrutura, toda aquela ideia, né? Todo aquele formato de construção eu criei e me baseei nele para criar, né, os capítulos dessa história aqui. Eu não tenho mais, assim, tanto o que falar sobre essa história, porque quem me acompanhou sabe como foi o desenvolvimento, né? E o porquê que eu criei essa história, mas eu posso recapitular um pouco sobre isso. Aqui o canal, ele é sobre desenvolvimento de visual novel, né? Criação de visual novel, né? Então são aqueles jogos narrativos que envolvem uma história e ele é muito mais focado na história do que de fato numa mecânica de pulo, de golpes e coisa do tipo, né? Então, como aqui eu mostro, ensino a fazer jogos narrativos, eu quis, né, criar uma história, né, linear, no caso, né, a visual novel ela é uma história narrativa interativa, né, uma história narrativa, ele é um jogo narrativo interativo, então tu vai fazer algumas escolhas ao decorrer do jogo, né, ao decorrer da história, e dependendo das tuas escolhas vai ter um final diferente. Mas o que acontece? Eu nunca tinha criado uma história, então eu resolvi fazer uma história, criar de fato uma história, para que eu desenvolvesse mais essa habilidade de narrativa, de criação, de história, de contexto, de um mundo, de um universo, né? Porque quando nós desenvolvemos um jogo e ele é muito mais voltado para mecânica, a história não importa tanto. Mas quando nós falamos de um jogo que ele é narrativo, como um RPG ou uma visual novel, a história talvez ela seja o elemento principal desse game, né? Então aqui eu tentei exercitar essa parte, né, de construir uma história e ela ser coerente do início ao fim e que tivesse um desenvolvimento mais real possível, mais consistente, enfim, né? Então para desenvolver as minhas habilidades narrativas eu criei essa história, tá? Provavelmente vai ser a única história linear que eu vou criar na minha vida. Provavelmente, eu não sei, né? De fato,
flopou pra caramba, né, esse conteúdo que eu criei aqui. Não tem leitores, assim, basicamente, os 3 leitores aqui, as 3 leituras, acredito que tenha sido alguma interação minha, tá? Não sei se o site faz alguma diferenciação sobre isso. Então eu basicamente acredito que isso aqui vai ficar flopado mesmo, tá? Mas foi uma construção, pra mim, foi uma construção, foi algo bom, foi uma experiência que vai me ajudar no desenvolvimento das visual novels, né? Então, eu falei isso no primeiro vídeo dessa série, que por mais que flopasse esse conteúdo, que por mais que flopasse essa história, o interessante seria a experiência que eu teria na criação dessa história, né? Foi muito difícil criar um romance, nunca tinha criado nada perto disso. O máximo que eu tinha chegado próximo da criação de uma história era algum jogo que eu tinha criado com uma história bem superficial. E como eu tentei passar a sensação mais real possível aqui, nessa história do eu inimigo, eu confesso pra vocês que foi bem difícil, porque eu tive que meio que interpretar os papéis ali e tentar, né, e de fato, né, sentir o que estava acontecendo ali. Foi bem difícil. Acredito que vai ter um pouco dessa dificuldade quando for criar alguma visual novel, né, nas próximas visual novels. Então, assim, pra mim foi uma experiência excelente, foi uma experiência muito boa pra que eu me desenvolvesse nessa parte pra poder desenvolver as visual novels, né. Embora, né, eu tenho já um projeto pra lançar um vídeo aqui no canal, que eu quero ensinar vocês a criar uma visual novel pelo Canva. Eu não sei muito bem como que vai ficar, mas eu sei que é possível fazer e eu quero mostrar para vocês essa opção para quem não quer programar, para quem não sabe programar, né? Então eu vou ensinar. E aí ali eu vou recapitular essa história aqui, tá? Eu vou pegar alguma cena, alguma parte, talvez uma cena que não tenha ocorrido aqui na história, mas envolvendo os mesmos personagens, pra gente desenvolver alguma coisa não tão difícil, mas mais breve possível, para poder exercitar e aí mostrar para vocês que é possível criar uma visual novel ali no Canva, tá? Então essa é uma opção que eu quero mostrar aí para vocês. E vou utilizar aqui essa história. Então não foi jogado fora, né, pessoal? Eu não sei se daqui a algum tempo essa história vai acabar sendo vista por mais pessoas e tudo mais, mas de fato ela vai ser reutilizada, ela vai ser utilizada para criar essa outra parte. Então vamos voltar assim na visual novel, né, e como desenvolver, tá? Eu também quero mostrar para vocês como que a gente desenvolve uma visual novel para computador, para celular, enfim, como que desenvolve uma visual novel utilizando programação, HTML, CSS, JavaScript. E aí, né, eu sei que tem algumas ferramentas já, como o RenPy e tudo mais, mas quero mostrar essa outra opção para vocês terem mais domínio e também saber como que pode personalizar da forma que vocês quiserem, tá? Então, muito obrigado por quem acompanhou essa série até aqui, muito obrigado, porque eu sei que teve pessoas aí acompanhando, né? Eu quero te agradecer porque tu foi uma peça fundamental aqui para apoiar esse projeto, para apoiar o nascimento desse canal, né? Que essa é a primeira série, são os primeiros vídeos aqui do canal. E eu não sei até onde isso vai, mas de fato tá me deixando bem contente de poder trazer conteúdo, ensinar algumas coisas para vocês, mostrar um pouco do making of, podemos dizer assim, né? Da construção dessas histórias, desses games narrativos, dessas visual novels. Eu te agradeço de fato, né? Muito obrigado, deixa o teu like aqui, né? Dá aquele apoio com a tua curtida. Também eu peço para que tu possas aí compartilhar esse vídeo com outras pessoas, alguém queira desenvolver histórias, queira criar projetos narrativos, porque de fato o Visual Novel é um projeto narrativo. E também aqui, como eu mostrei como foi criado aqui essa história, né? O Eu Inimigo também é um projeto narrativo, então tudo que envolve narrativo, interativo, eu vou estar trazendo aqui no canal para vocês, tá bom? Deixa um comentário também se tu acompanhou, como é que tu achou, o que que tu achou, né, dessa evolução, de como que foi a evolução dessa história, ou tipo, se tu tá interessado em ler, ou se tu já leu, se tu leu algum capítulo, enfim, deixa um comentário aí que agregue aqui no canal também, tá bom? E também o teu comentário é muito importante para que eu possa saber o que que tu gosta, que eu possa trazer mais conteúdo de acordo com o que vocês estão interessados em ver aqui no canal, tá bom? Então é isso, um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo do canal. Falou!